SCP Foundation. Mano, se tem uma coisa que o youtuber brasileiro não sabe falar sobre, com certeza é isso. SCP Foundation tem uma relação com a internet muito parecida com a do Slender, onde o assunto em si é tão interessante que a galera que faz vídeos sobre não se preocupa muito em pesquisar sobre o assunto. E eu não os culpo, SCP Foundation é realmente algo muito interessante para se falar sobre. Porém, hoje eu não estou aqui para falar sobre o que a SCP Foundation poderia ser, mas sim sobre o que ela realmente é. Você possivelmente já ouviu falar sobre o site Spirit Fanfic, um site no qual você pode escrever histórias diversas, sendo elas completamente originais ou sendo elas famosas fanfictions. Por mais broxante que pareça, isso é praticamente a mesma coisa que a SCP Foundation, com algumas exceções, é claro. Em SCP Foundation você pode criar o seu próprio SCP. SCP sendo uma criatura ou objeto, ou até mesmo eventos paranormais que estão sendo contidos pela organização SCP. Eu sei que isso pode parecer confuso pra caralho de primeira, então por agora eu vou chamar o site de fundação e os SCPs de SCPs. SCPs, como eu disse antes, podem ser muitas coisas, mas eles não podem ser tudo. Quando você lê os artigos da fundação, você percebe que eles não estão simplesmente contando histórias, mas eles também estão personificando elas. Pois todos os artigos são escritos de um jeito bem formal, como se eles estivessem preenchendo um documento, com várias características de um espécime. E não se deixe levar porque eles realmente estão preenchendo um documento. Estão nas regras da fundação. Uma das primeiras coisas que eles te falam antes de escrever é: antes de escrever, considere se seu SCP tem os seguintes pontos: ideia interessante, procedimentos de contenção consistente e descrição clara. Ah, crítica, então a fundação é só um lugar para botar umas historinhas fingindo ser parte de uma grande organização científica? Isso por si só parece ser bem interessante. Pois é, realmente parece, mas não é tudo. Pois a real magia da fundação é o fato de que tudo que você bota lá vira de uso público. What SCP Wiki falls under, which is Creative Commons. And Creative Commons is something that allows you to use the work so long as it's credited back to the original owner. However, anything created based on the SCP Foundation as a whole has to also be registered under Creative Commons. This means your derived work must be released under the CC BY SA so that other people can use the same license. It is not enough to simply attribute the SCP Foundation. Como é o caso do SCP-053, uma garotinha, caso seja vista, tocada ou ouvida, faz com que quem a viu fique completamente racional e entre uma fúria sem escalas. Praticamente toda a fúria deste indivíduo será direcionada ao SCP-053. Porém tudo bem, pois o SCP-053 pode se regenerar instantaneamente de qualquer ferida. E após tentar matar o SCP-053 e todos à sua volta, a pessoa afetada terá um ataque cardíaco e morrerá no local. Enfim, existe outro SCP chamado 682, que é um lagarto gigante que é praticamente mortal, que quer matar tudo que se mexe. E esses dois SCPs foram postos juntos em um quarto. Você quer saber o que aconteceu? Continua até o final do vídeo. E essa nem é a parte mais interessante sobre a Fundação SCP. O mais interessante é o fato de que tanto você quanto qualquer um pode pegar alguma dessas histórias e modificá-las e criar algo a partir disso, seja como um jogo, um filme ou uma animação. Tanto que esse é o motivo pelo qual existem tantos jogos, animações e até mesmo cómics sobre a Fundação. Também é um dos motivos pelo qual o Trevor Henderson, o criador de Siren Head, não quer que suas criações virem SCPs. É meio que a forma dele falar: vocês podem usar isso daqui para fazer fanarts e tudo mais, mas isso aqui ainda é meu. Porém eu sei que falar sobre um monte de sistemas técnicos de leis é um saco, então vamos falar de coisa boa, e ler um pouco dos artigos da Fundação. A começar com aquela lá de cima, sobre o SCP-053 e o SCP-682. Teste de terminação. SCP-682 introduzido na área de contenção de SCP-053. SCP-682 parece estar muito confuso e não mostra sinais de ser afetado por SCP-053. SCP-053 parece ter medo do SCP-682 e se esconde atrás de uma cadeira em sua área de contenção. SCP-682 se abaixa até o chão, descansando sua cabeça. SCP-053 se aproxima de SCP-682 e, após vários segundos de hesitação, toca brevemente em SCP-682, antes de retornar rapidamente ao seu esconderijo. SCP-682 não reage de forma alguma. SCP-053 se aproxima do SCP-682 e dá um tapinha em sua cabeça, fazendo-o expirar pelas narinas. SCP-053 bate palmas e pula no lugar várias vezes antes de abraçar a cabeça do SCP-682. Para o restante do período de teste, o SCP-682 parece estar em um estado muito dócil, com
com apenas 2 tentativas de fuga de baixo nível sendo feitas. SCP-053 é observado trazendo brinquedos e outros itens para SCP-682 e faz vários desenhos em sua carapaça dianteira com giz de cera. Os funcionários que entraram no final da fase de teste são imediatamente atacados por SCP-682, resultando em 2 mortes e 5 feridos. SCP-682 contido e movido para a unidade de contenção separada. SCP-053 é observado chorando por vários minutos após a remoção do SCP-682. Em notas, a reação do SCP-682 é notável por vários motivos. Em primeiro lugar, é um dos poucos incidentes em que o SCP-682 entrou em contato com o tecido biológico e não entrou em um estado de ira completa. Em segundo lugar, levantou questões quanto à constituição física e composição do SCP-053. No que diz respeito à falta de resposta do SCP-682, terceiro forneceu uma solução possível para a contenção de longo prazo. No entanto, a aprovação da contenção mútua de 2 SCPs altamente perigosos em uma única unidade de contenção não é nem um pouco provável. SCP-469 O Anjo de Várias Asas. Descrição: à primeira vista, o SCP-469 parece ser uma pilha gigantesca de penas brancas medindo 8,84 metros de diâmetro e pesando várias toneladas. Após uma inspeção mais próxima, no entanto, o objeto é na verdade uma vasta gama de enormes asas brancas de ave, firmemente enroladas em um monte denso. Cada asa varia em tamanho e envergadura, variando de alguns centímetros a vários metros, mas todas são cobertas por penas brancas brilhantes. Raios-X revelam que essas asas possuem uma estrutura óssea oca por baixo, semelhante à de outras aves, embora esses ossos sejam muito macios e flexíveis, permitindo que as asas se desdobrem e se enrolem em ângulos que outras aves e, na verdade, outros vertebrados não são capazes. No centro da massa está uma grande criatura humanoide enrolada em posição fetal, a qual todas as asas estão presas em sua espinha. SCP-469 parece se alimentar exclusivamente de sons e ondas sonoras usando a energia adquirida com o som para criar asas e penas maiores. Quanto mais alto o som ou mais alta a frequência, mais rápido o SCP-469 cresce. Embora possa ser sustentado por qualquer som, parece ter preferência por ruídos rítmicos musicais, especialmente aqueles produzidos por sinos. O próprio SCP-469, no entanto, parece não fazer nenhum ruído devido à estrutura de absorção de som de sua plumagem. Qualquer humano ou animal que tocar ou chegar muito perto da superfície da criatura será rapidamente envolvido pelas asas estendidas e puxado para dentro. Apesar da aparência macia das penas, cada fio de cabelo possui uma ponta afiada que perfura rapidamente a roupa e a pele nua, liberando uma neurotoxina que estimula imediatamente todos os receptores de dor do corpo, além dos outros estimulantes para evitar que a vítima desmaie rapidamente. Isso faz a vítima gritar bem alto, alimentando o SCP-469, ainda mais até que a vítima finalmente entre em choque. SCP-469 é responsável pela perda de 4 pessoas dessa forma. Tocar SCP-469 com objetos inanimados ou cadáveres não tem qualquer tipo de efeito. Todos os métodos de encerramento do SCP-469 não tiveram êxito. Lança-chamas foram usados inicialmente, mas o ruído dos propelentes descarregados, bem como as chamas criptantes, deram a SCP-469 a energia para crescer mais rápido do que poderia ser destruído. O instrumento de corte e fatiamento, devido ao seu alcance próximo, resultavam em falha e perda de 2 agentes. A imersão em ácido está sendo sugerida. Adendo: nenhum sino deve ser tocado em qualquer lugar próximo a SCP-469, não menos que 15,24 metros, incluindo alarmes e gravações de sino. O som de sinos tocados faz com que o humanoide no centro acorde, abrindo suas asas e procedendo para SCP-3073. Todos os homens e mulheres meramente jogadores. Descrição: SCP-3073 é um homem de ascendência europeia com longos cabelos ruivos e trajes semelhantes aos da maioria dos maestros de orquestra dos dias modernos. Onde deveria estar seu rosto, SCP-3073, em vez disso tem um palco teatral em miniatura, na maioria das horas do dia. Esse palco é completamente oculto pelos cabelos de SCP-3073, que funciona como uma cortina de palco. SCP-3073 é totalmente capaz de falar e demonstrou que pode ver apesar de não ter boca ou olhos. SCP-3073 parece ser fluente em muitos idiomas, mas parece preferir o uso de inglês, francês, alemão e italiano.
O único momento em que o estágio de SCP-3073 é visível é quando o SCP-3073-1 se manifesta, momento em que SCP-3073 parte seu cabelo. Quando questionado sobre sua idade, SCP-3073 afirmou que é tão antigo quanto o próprio palco. SCP-3073-1 se manifesta como um elenco de humanoides em miniatura que começarão a apresentar um certo tipo de teatro ao vivo no palco de SCP-3073. SCP-3073-1 foi observado realizando peças, óperas, sinfonias e, em ocasião, algo que um pesquisador descreveu como show de mágica ao estilo de Ben Taylor. SCP-3073 demonstrou ser muito afetuoso com SCP-3073-1, referindo-se a eles como seus amiguinhos. SCP-3073 se tornou muito mais amigável e cooperativo depois que SCP-3073-1 teve uma audiência ao vivo para a qual se apresentar. Ao questionar sobre o número de entidades que compõem o SCP-3073-1, SCP-3073 afirmou que atualmente tem 113 artistas. Estranhamente, apesar da paixão de SCP-3073 ao seu amplo conhecimento de música e artes cênicas, as performances de SCP-3073-1 são qualificadas objetivamente como baixas, como se a maioria do elenco tivesse pouca ou nenhuma experiência. Muitos membros de SCP-3073-1 exibem extremo medo do palco, péssimas habilidades de atuação e esquecem constantemente as falas durante as peças. Óperas são cantadas desafinadas e sinfonias foram descritas como uma cacofonia ensurdecedora. O próprio SCP-3073 nunca traz à tona a qualidade do desempenho de SCP-3073-1 e se torna evasivo quando é questionado. Se a etiqueta apropriada do teatro foi quebrada durante uma apresentação, como um membro da plateia começando a falar ou vaiar, todos os membros do elenco do palco irão parar sua apresentação e olhar para o indivíduo ofensor. Se o público continuar a ignorar a etiqueta apropriada no teatro, SCP-3073 entrará em confronto e solicitará que o ofensor saia. E se a solicitação de SCP-3073 for ignorada, ele tentará remover o membro da audiência à força. Incidente 3073. Durante uma apresentação de Othello, SCP-3073 atacou D-8692, um membro da audiência particularmente mal educado. A luta que se seguiu foi rapidamente interrompida pelos outros 4 membros da audiência, mas não antes de um membro do elenco de SCP-3073-1 ser agarrado e morto por D-8692. SCP-3073 ficou perturbado e todas as apresentações de SCP-3073-1 cessaram. Todas as tentativas de comunicação com SCP-3073 neste momento foram mal sucedidas. 2 dias após a luta, D-8692 desapareceu repentinamente de sua cela. Mais ou menos na mesma época, SCP-3073-1 começou a se apresentar novamente. Quando questionado, SCP-3073 respondeu alegremente: "Nós temos um novo membro no nosso elenco." Sabe, talvez no futuro eu possa trazer algumas outras histórias, até mesmo algumas outras curiosidades sobre a Fundação SCP. Agora que, vocês sabem o que realmente é, dá pra falar sobre muito mais coisa. Porque esse site é simplesmente magnífico, essa wiki é simplesmente magnífica, essa comunidade é simplesmente magnífica. Mas enfim, todas as fanarts e tudo mais que eu mostrei aqui no vídeo, eu vou deixar o link delas na descrição. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou de alguma coisa dessas histórias, dá uma olhada na Fundação. Existem mais de 5.000 histórias, se eu não me engano, e todas passam por uma análise minuciosa antes de serem postadas. Além do fato de ser 100% de graça. Porém, se você não curte ler, ainda assim você deveria dar crédito à Fundação SCP por todos os jogos, quadrinhos, vídeos e até mesmo livros que foram criados por causa dessa fundação. Não esquece de dar um like se você gostou, um dislike se você não gostou, e comenta aí se você tem qualquer curiosidade. Meu canal é pequeno e eu tô sempre respondendo todo mundo que comenta nos meus comentários. É claro, se tiver como dar uma resposta, se você só falar que o vídeo for legal, eu vou te dar um curtir, só isso. Mas enfim, como sempre, eu sou o Crítico, mas eu não critico ninguém.